Bem, hoje foi por reunião dos docentes ontem. O professor Heisenberg pediu para a gente dar uma passada com os senhores em como exatamente que ficou distribuída a nossa nota. Aqui eu não deixei o nome, tá só o número de matrícula, mas aqui, nossa disciplina de Eletrônica 2, a gente teve a divisão de 70 pontos à prova, 20 pontos do EletroInt e 10 pontos daquela lista de exercício que ficou a mais. Logo depois do período de prova, ficou uma semana, foi aquela lista. Bem, os senhores saíram incrivelmente bem na prova, somente uma pessoa não gabaritou a prova. Então a diferencial principalmente foi nas notas do EletroInt e quem fez ou não fez a lista de exercício. As notas foram muito boas, a maioria vai passar na segunda VA, pelo visto. Falando na segunda VA, como que estava sendo a nossa divisão anterior? O que a gente tinha passado, era aqui, lista de exercício e uma metodologia ativa. Como que tinha sido o nosso planejamento inicial? Era 60 pontos a prova, 20 pontos o simulado, 10 pontos a lista de exercício e 10 pontos de metodologia ativa. Só que isso aqui não vai ser possível da gente fazer, infelizmente. Por quê? O simulado não vai existir. A gente vai ter aqui no lugar dele o EletroInt, porque ele foi passado para ser o substituto do simulado. Justamente pela situação que a gente está tendo, o NDE decidiu que é melhor que o EletroInt faça parte da nota das 3 VAs. Então o nosso EletroInt vai ter uma nova etapa de avaliação valendo 20 pontos. Muito provavelmente ele vai ser o que vai ser avaliado vai ser já o trabalho finalizado, a parte escrita dele, do artigo, restando para a terceira VA somente relações da apresentação. Então, principalmente se alguns senhores aqui for um dos meus orientados, é bom entrar em contato para a gente já alinhar e finalizar isso logo. Lista de exercício. Ela vai ser mantida com o valor de 10 pontos. Só que como que ela vai ser? Ela não vai ser uma única e depois da prova igual foi imposto para a gente pela ProAcad, não. A gente vai fazer, a partir da lista que foi publicada para essa aula de agora, a gente vai ter, pelo calendário, a gente vai ter essa quinta-feira, a do dia 7 e a do dia 14, antes de entrar na semana de provas, que é do dia 18 ao dia 25. Então, vão ser 3 listas de exercício, as 3 juntas vão compor os 10 pontos. Vai escalonar de acordo com o tanto de exercício, provavelmente vão ser 5 exercícios em cada lista. E o total delas vai juntar 10 pontos. A nossa metodologia ativa, eu não consegui vislumbrar uma maneira boa da gente trabalhar ela aqui. Então, isso aqui não vai ter. A gente não vai fazer uma metodologia ativa. Então, o que a gente vai fazer é realocar esses pontos dela para a nossa prova. Então, essa aqui que vai ser a nossa distribuição que a gente vai fazer na nossa segunda VA aqui, da Eletrônica 2. 70 prova, 20 EletroInt, 10 dessa lista de exercício. As listas de exercícios que vão ser publicadas a partir de hoje, elas não têm data de vencimento de uma semana só não, igual estava sendo as outras que eram de aprendizado. Todas elas vão vencer na quinta-feira dentro da semana de prova, que seria o equivalente ao dia da nossa prova, no dia 21 de maio. Todos estão para o dia 21 de maio, às 23h59. Se alguém tiver alguma dúvida ou questionamento em relação à nota, alguma parcela da nota, a nota geral, a nota que foi lançada, pode me procurar por e-mail, por WhatsApp, que a gente arruma, tá certo? Bem, vamos então entrar na nossa aula. Acho que era só isso, era a relação das notas e como que vai ser a nossa segunda VA. Bem, hoje vou continuar um pouquinho falando sobre retificadores controlados. Eu separei alguns exemplos para a gente resolver aqui para ajudar na fixação das topologias, dos equacionamentos. Quando entrar nessa parte, eu vou aqui mudar para a câmera para a gente poder fazer aqui ao mesmo tempo. Mas a teoria ainda vou passar aqui pelo slide mesmo, pela explicação.
gente vai ver topologia e funcionamento do retificador de meia onda e onda completa, tanto ele monofásico quanto ele trifásico, ele no seu funcionamento controlado, que são as versões com SCR. Os livros texto base nossos se mantiveram. Bem, qual que é a diferença principal que a gente vai ver em questão de componentes entre os não controlados e os controlados, os retificadores? É o nosso elemento de chaveamento, que é o diodo. Esse aqui nós chegamos a dar uma olhada já na última aula, que é o retificador controlado monofásico de meia onda. Se ele for não controlado, ele utiliza um diodo. Se for controlado, ele utiliza um SCR, que tem aquela tensão, aquela porta no gatilho, que vai me dizer se ele está conduzindo ou não corrente. Ele precisa de duas condições para permitir a passagem de corrente. A gente vê aqui, ó, que, por exemplo, de onda completa, ele também tem a mesma substituição. Ele muda de diodo para um SCR, só que agora ó, são 4 para fazer esse sistema de ponte deles. Essa aqui é uma das topologias possíveis, em que há também algumas variações que eu substituo somente esses dois tiristores. Esses de baixo eles continuarão sendo diodo. Ele mudou um pouquinho o comportamento, mas a gente não vai estudar esse elemento não. Esses retificadores que utilizam totalmente os SCR são mais comuns. O retificador monofásico de meia onda a gente já deu uma olhada na última aula. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no circuito, eu não sei se ele estava abrindo. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ele deu algum problema aqui, infelizmente. Que é o mesmo que eu mostrei na última aula. Mas lá no videozinho que a gente gravou está funcionando. Teria que dar uma olhada nisso depois. Mas ele, diferentemente, ó, o não controlado, ele vai ceifar o semiciclo positivo e vai transmitir ele completamente. O semiciclo negativo ele não vai conduzir, não vai transmitir para a minha carga. Quando eu coloco os meus elementos de tiristores, eu vou ter aqui um ângulo de acionamento, um ângulo de chaveamento desses meus tiristores, e só a partir desse ângulo é que ele vai fornecer uma forma de onda para a minha carga. Então, essa minha tensão, ela pode ser exatamente o mesmo formato do formato da não controlada, do diodo, quando esse meu alfa é igual a zero, mas usualmente o alfa é diferente de zero e a minha tensão acaba sendo um pouquinho menor, porque eu perco parte do meu sinal. Os equacionamentos a gente viu na última aula, teve aquela correçãozinha aqui que estava 1 menos cosseno, acho que estava cosseno de alfa menos 1, tinha um errinho mesmo no equacionamento, eu já corrigi. A forma correta é de 1 mais cosseno de alfa para a minha tensão média, tanto que quando meu alfa é igual a zero, essas equações aqui ó, se igualam. Entre a versão não controlada e a controlada. Esse meu alfa ele vai variar de 0 até 180 graus, que é todo esse meu período da minha onda aqui, ó, que ele varia toda essa etapa aqui. E agora o de onda completa. Ele vai te fazer o mesmo princípio. O meu de onda completa, que é esses dois carinhas aqui, são os de onda completa. Ele vai retificar os meus dois semiciclos, quando ele é não controlado, quando ele utiliza diodos, e quando ele utiliza os meus elementos de tiristores, ele vai ter dois gatilhos independentes, mas que normalmente eles são feitos iguais para ter um controle mais ajustável, mais simples de realizar do ponto de vista matemático, inclusive. O que isso aqui está dizendo? Que eu tinha que ter deixado. Eu vou pôr aqui para a gente ficar um pouquinho mais fácil de ver. Normalmente, ó, se isso aqui fosse um diodo, quando eu estou no meu semiciclo positivo, ele permitiria a passagem pelo meu tiristor 1 e retornaria pelo meu tiristor 2.
Isso aqui no meu semiciclo positivo. Quando eu estou no meu semiciclo negativo, que isso foi o que a gente viu no retificador não controlado, a diodo, ele vai passar pelo meu S3 e retornar pelo meu S4, que é nesse semiciclo aqui. Então, quando eu estou nesse semiciclo positivo da minha onda da fonte, da minha tensão da fonte, eu vou precisar de um gatilho acontecendo nesse intervalo para permitir que tanto esse meu tiristor quanto esse tiristor entrem em operação. Então, não adianta eu ter um gatilho somente no primeiro, nem somente no segundo. Para eu ter o meu circuito fechado, esse meu primeiro acionamento aqui, tem que acionar o 1 e o 2, nesse desenho aqui. Senão ele não vai conduzir nenhum tipo de corrente, nem vai conseguir entregar uma tensão para os meus terminais, que esse circuito vai estar aberto em algum desses pontos. Já no semiciclo negativo, em que os tiristores 3 e 4 ficam diretamente polarizados, eu também preciso de um outro gatilho, porque senão ele não vai conseguir iniciar a operação. Nesse aqui, ele vai ser no 3 e no 4. De tal forma que se eles forem igualmente deslocados do ponto zero, esse daqui até aqui é alfa. Da mesma forma que do zero até esse aqui será alfa. Esses dois gatilhos sendo independentes, mas funcionando com essa mesma distância, eu vou ter uma onda mais equilibrada, mais fácil de ser equacionada. Vamos ver aqui o exemplo do circuito. Esse aqui eu acredito que vai abrir, que ele é mais recente, acho que ele não apagou. Não, está aqui. Como que ele funciona aqui? É por causa que no Falstad ele é um pouquinho mais complicado de fazer, mas como é que eu fiz? Eu tenho aqui uma fonte, 220 volts eficaz, que está a transmissões de pico, 60 Hz. Ela está aqui conectada em um retificador de ponte. Esses elementinhos aqui que tem um rabichinho, eles são meus tiristores, estão conectados a um resistor de 20 ohms. Para eu acionar o gatilho do meu 1 e do meu 2, eu conectei eles a uma fonte de onda quadrada que vai estar aqui com um defasamento de 90 graus. Então vai estar com acionamento em 90 graus. Esses outros diodos aqui é só para evitar que a corrente flua no sentido que eu não queira e atrapalhe o funcionamento dele. E nos meus tiristores 3 e 4, eu pus essa minha outra fonte de tensão, que ela vai fazer um defasamento de menos 170, porque é 180 mais 90 graus. Vamos ver aqui como que ela fica. Esse meu primeiro aqui ele dá um errinho por causa do formato do próprio simulador aqui, que ele já começa essas ondas permanecendo um degrau. Não sei por que ele resolve fazer isso, mas a partir daqui que está o funcionamento correto. Deixa eu só fazer um pouquinho mais aqui. Olha, essa aqui é a minha tensão da fonte, inteiramente senoidal. Quando... peraí que ela ficou um pouquinho desorganizada. Só para elas ficarem aqui no mesmo tamanho. Aqui. Agora elas estão coincidindo com as mesmas barrinhas de tempo. Quando eu estou aqui no meu semiciclo positivo, nesse ponto aqui, eu disparo um sinal dessa minha fonte, que está ficando em azulzinho ali, e ela vai fazer com que haja condução nos meus tiristores 1 e 2. E dá, esse meu sinal aqui, ele inicia somente a partir dos 90 graus e vai até o zero. Depois, ele iniciaria o semiciclo negativo, mas até ele chegar de novo na parte negativa, ele vai precisar de um outro gatilho, vindo dessa minha outra fonte, para iniciar a minha condução. Então, vamos aqui
aos pouquinhos para a gente poder ver aqui. Ó. Ela está no semiciclo negativo, não tem nada conduzindo. Agora no semiciclo positivo, agora ele está entregando tensão no meu resistor, porque ele já teve o gatilho. Estou com uma pequena corrente passando pelo meu resistor. Agora ele vai continuar até o zero. A corrente para, é zerada. Eu não estou mais conseguindo entregar tensão na minha resistência. A minha fonte está esperando o gatilho, no sentido negativo, para que comece a condução de corrente. Ocorreu aqui o gatilho. Agora ele já consegue entregar a tensão para o meu resistor e começa a condução. E assim ele vai continuando. Se eu alterar aqui, ele vai alterar também esse meu funcionamento. Ele vai aumentar a onda que ele entrega. Aqui eu estou com um alfa de 90 graus. E esse aqui é um alfa de 60 graus só. Então ele está perdendo 60 graus da minha onda. Se eu deixar esse aqui como zero, e esse aqui como menos 180, ele vai entregar toda a forma de onda, igual um retificador não controlado. Certo? Bem, isso resume o funcionamento dele. Mas e como que seria então a resposta que ele dá? Vamos olhar primeiro aqui a tensão média que a gente tem. A tensão média, né, é a componente contínua que existe nesse sinal. Primeiro a gente precisa interpretar como que eu escrevo matematicamente esse sinal. Ele vai ser uma função senoidal. Por exemplo, se ele não tivesse nenhum alfa aqui, ele seria uma senoide de 0 até π, igual a gente definiu quando foi na onda completa. Só que ele não existe, ó, entre 0 a alfa, esse valor aqui, ó, é nulo, é zero. Então a minha onda ela só vai ter uma forma senoidal de alfa até π. E todo esse período complementar de π até π mais alfa, ela vale zero. Eu escolhi começar daqui para ficar mais fácil da gente representar. Deixa eu apagar aqui para eu poder mostrar exatamente o que está representando ali. Acho que tem um para apagar tudo mais fácil aqui. Eu peguei deste ponto aqui até o zero, até esse final, porque aqui eu reinicio o período. Ó. Essa forma de onda ela iria se reiniciar aqui, então eu tenho a minha forma de onda periódica definidas de alfa até π mais alfa. Então eu tenho um período igual a π e esse regime de comportamento. Fazendo a tensão média, meus limites de integração vão ser de alfa até π, que são os limites em que minha tensão não é zero, e aí eu vou fazer a minha integração. Integração do seno menos cosseno, substituo os meus limites, chego que o meu V médio é meu V de pico sobre π, 1 mais cosseno de alfa. Meu V eficaz, eu vou fazer os mesmos limites, a minha mesma função, com o detalhe de que essa função vai ser elevada ao quadrado, mas meus limites de integração, meu período, não variam. Então, eu tenho esse formato, V de pico ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t. Fazendo aquela igualdade trigonométrica que a gente já fez algumas vezes, o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno de 2 ômega t sobre 2. A integração disso aqui fica ômega t menos seno de 2 ômega t sobre 2. Esse meu 2 passou para cá. E eu substituo esses limites de alfa até π. Substituindo eles, fica π menos alfa, seno de 2 alfa sobre 2. Eu consigo fazer algumas simplificações aqui para ficar um pouco mais fácil de eu poder expressar depois ela, né? Eu só simplesmente passei esse meu π para dentro, multiplicando. Consigo retirar aqui da minha raiz, ó. Passando depois o 2 também multiplicando, fica meu V eficaz que é o V de pico.
raiz dessa expressão aqui, ó, dependente de alfa, tanto dela de fora de um ângulo quanto dentro. Lembrando que essa aqui, ó, tem que ser em radianos. Cuidado para não expressar ela em graus quando forem utilizar a equação. Então, ó, resumidamente, fica essa comparação entre as duas. Meu V médio, no caso não controlado, no caso é diodos. 2V de pico sobre π. Controlado vai ser V de pico sobre π, 1 mais cosseno de alfa. Vocês podem reparar que se eu substituir alfa igual a zero, eu caio nessa equação. Meu alfa igual a zero. E da mesma forma, no V eficaz. Se eu substituir meu alfa igual a zero, eu vou cair no mesmo caso da minha não controlada. E essas equações, elas têm um sentido assim. Tanto o meu V médio, quanto o meu V eficaz, eles têm um pico no alfa igual a zero, e eles declinam até zero, quando o meu alfa vale 180 graus, que é o limite que ele pode ser. Que se ele se chavear exatamente em 180 graus, vai ser no instante que está cruzando zero, então não tem nenhum tipo de condução no meu circuito, por isso que não vai entregar nada. Vamos ver aqui, ó, agora um pequeno exemplo de um retificador sendo aplicado. A gente tem um retificador em ponte controlado monofásico, que é o retificador de onda completa. Ele vai ser conectado aqui a uma carga resistiva de 20 ohms. A fonte minha aqui, ela tem 120 volts eficazes, ela não é uma tensão de pico, 60 Hz. Ele já definiu aqui meu alfa para 45 graus. Eu quero saber qual que é a corrente média entregue na carga, a corrente eficaz, ou corrente RMS na carga, corrente eficaz na fonte e o fator de potência. Então deixa eu ajeitar aqui a câmera para a gente, para poder fazer isso. Só um segundo. Não. Aqui. Deixa eu inverter aqui. Espero que não caia. Aqui para cima. Vai ficar travando. Isso é um probleminha técnico que a gente teve ontem, ou segunda-feira, mas a gente resolve isso. Se a câmera travar, os senhores me avisam, por favor. Se ela responder também. Peraí, deixa eu só fechar esse navegador e abrir de novo até resolver. Aí. Então, vamos recapitular lá o que a gente teve de dados. No exemplo 1. A gente tem a nossa fonte. Aqui o nosso distorzinho. Outro tiristor. Aqui mais um. Os eles conectados aqui
uma resistência de 20 ohms. Aqui, ó. Essa é uma fonte. O VS ele é 120 volts. E aqui, todos eles eu tenho um alfa de 45 graus. Igual a P sobre 4. No caso em radianos. No meu primeiro item, ele quer saber qual que é o meu V médio entregue à carga. Eu sei, ó, a equação que foi dada, que a gente definiu, que o meu V médio ele é igual a V de pico sobre π vezes 1 mais cosseno de alfa. Só que essa minha fonte, ó, ela me deu um valor que é eficaz, ou RMS. Ela é uma fonte, quando ela diz que é simplesmente uma fonte, que ela é de 60 Hz, ele quer dizer que ela é senoidal. Isso a gente definiu mais no início do nosso curso, né, que a gente tem a relação da tensão eficaz, num caso senoidal, ela é igual a meu V de pico sobre raiz de 2. Isso aqui para uma senoide somente. Então, eu tenho que da minha fonte, eu tenho que o V de pico da minha fonte vai ser raiz de 2 vezes 120 volts. Isso aqui. Então agora eu posso aplicar aqui na minha equação. Já tenho meu V de pico e tenho meu alfa. Então aqui meu V médio vai ser raiz de 2 vezes 120 dividido por π vezes 1 mais o cosseno de 45 graus. Isso daqui vai ficar igual a 92,22 volts, realizando todas essas continhas. No item B, ele quer saber qual que é a minha tensão eficaz. A tensão eficaz ela já tem um formatinho um pouquinho maior, a equação que a gente definiu. Ela é meu V de pico vezes a raiz de meio menos alfa sobre 2π mais seno de 2 alfa sobre 4π. Só que isso aqui é uma mera substituição. Eu tenho meu V de pico, meu alfa, não esquecendo que ele tem que ser expresso em radianos, e aqui também meu alfa. Então é só realmente, é uma equação feia, mas é só uma substituição direta. Ó. Raiz de 2 vezes 120, raiz de meio menos 45 graus é π sobre 4. Então fica π sobre 4 vezes 2π. Mais seno. Não, tá certo. Aqui fica seno de 2 vezes alfa, então seno de 90 graus, dividido por 4π. Esse valorzinho aqui é 1, seno de 90, né? Isso aqui simplifica, fica 1 sobre 8, fazendo todas essas continhas, por causa da calculadora mesmo, né? Fica 114,42 volts.
No meu item C já é uma continha um pouquinho mais simples. Qual que é a minha corrente eficaz? Como eu tenho que a minha carga é somente uma resistência, isso aqui fica uma relação simples. Eu tenho que meu V eficaz é igual a R vezes meu I eficaz. Então, meu I eficaz, V eficaz sobre R, então fica sendo 114,42 sobre 20. A corrente eficaz fica igual a 5,72 amperes. E por último, ele quer saber o fator de potência que a minha fonte enxerga desse meu circuito chaveado. Então, eu tenho que saber a potência da carga e a potência aparente na fonte. A minha potência na carga. Não sei se os senhores estão lembrados, mas a minha tensão eficaz, o que ela foi definida? Ela é o valor equivalente que uma tensão contínua precisaria ter para produzir os mesmos efeitos que esse meu sinal de tensão. Então, se a minha potência na carga ela é medida pela minha tensão eficaz ao quadrado, dividido pela minha resistência da minha carga. Então, isso fica 114,42 ao quadrado dividido por 15, não, 20, por 20, que isso aqui dá 654,6 watts. Minha potência na minha fonte, minha potência aparente, ela é minha tensão na fonte vezes minha corrente na fonte. Se eu perceber aqui, ó, voltando aqui, em um instante, essa minha corrente, ela vai entrar por aqui, subir aqui, descer, subir aqui, voltar por aqui. No segundo momento, quando eu estou no meu semiciclo negativo, ela vem por aqui, sobe aqui, desce aqui também, e sobe por este e volta aqui. Então, ó, se aqui na minha fonte, ou na minha resistência, no caso se meu alfa é 45 graus, então ele vai perder aqui um pouquinho, vai subir, e até em cima, descer, perder aqui mais um pouquinho, subir, e até aqui em cima e descer. Ele só tem essas pequenas perdas. Aqui na minha fonte, ele vai enxergar esse mesmo tipo de formato, só que ele vai enxergar espelhado em relação ao zero, porque do ponto de vista da fonte, essa minha corrente ela inverte de sentido. Quando eu estou no meu semiciclo positivo, ela está positiva, no semiciclo negativo, ela está negativa. Diferente da minha carga, por ser um retificador, né, que ela está sempre na mesma direção. Então aqui no meu semiciclo positivo, ela tem essa mesma perda, sobe um pouquinho, desce. E no semiciclo negativo, ela perde um pouquinho, vai até o mínimo e volta. E daqui ela voltaria de novo para o positivo. Do ponto de vista de corrente média, a minha fonte é zero porque essas áreas se anulam. Mas do ponto de vista da corrente eficaz, para eu calcular a minha corrente eficaz, eu elevo o meu sinal ao quadrado, tanto essa área quanto essa área são aproveitadas, porque eu somo o módulo delas, é um quadrado, sempre um sinal é positivo. Então, não importa se esse meu segundo ladinho ele está para baixo ou para cima.
a minha corrente eficaz na carga vai ser igual à minha corrente eficaz na fonte, para um caso de um retificador de onda completa. Então, quando eu vou usar aqui embaixo minha potência aparente, eu tenho essa minha tensão, essa minha corrente aqui na fonte, ela é a mesma coisa que a minha corrente eficaz na carga, neste caso. Então isso aqui, a minha corrente na fonte ele foi dada, minha tensão da fonte é 120 volts eficazes, já RMS, e minha corrente é essa aqui que eu determinei, 5,72. Então, essa da fonte é igual a 686,4 volt ampere. E com isso meu fator de potência, que é medido pela potência média dividido pela potência aparente, fica este formato, só substituindo os valores que a gente calculou. O fator de potência fica igual a 0,95. Ainda é um fator de potência bem alto. Alguma dúvida? Podemos seguir? Beleza. Bem, agora vamos partir para os retificadores trifásicos, que a gente viu um pouquinho lá nos retificadores a diodo, né? A gente entrou na parte dos retificadores trifásicos também. Eles basicamente têm a composição de meia onda e de onda completa, igual no monofásico, mas que muda um pouquinho o funcionamento. No de meia onda, eu vou, no caso do não controlado, a fase que estava maior era jogada aqui na minha resistência, então ela ficava 3 pulsos, sendo que esse meu pico era a minha tensão de pico na fase. O que eu vou fazer com quando eu colocar esses meus retificadores controlados? Eu vou manter esse princípio de que é a minha tensão na fase que está sendo jogada no meu resistor, só que de acordo com o meu chaveamento, essa tensão ela vai iniciar um pouquinho depois, para subir direto aqui para o pico, e pode ser que ela termine depois dessa função, dessa parte simétrica aqui, que seria em relação ao pico da minha tensão de fase. Pode ser que ela, dependendo do meu acionamento, ela faça esse formato assim. Está tendo alguma dúvida? Voltou. Tá. Vamos ver aqui. Isso aqui que eu estava querendo mostrar. Os retificadores não controlados, eu tenho essa minha formato de onda, em que dentro de um período eu vou ter esses 3 picos, cada um centrado em relação às minhas tensões de fase. Se eu considerar aqui o pico, todo esse patamar eu estou dividindo um período em 3, então isso aqui seria 120 graus. Então eu vou percorrer para cá, 60 graus para trás, 60 graus para frente do meu pico. Isso aqui seria com diodos. Quando eu olho do ponto de vista dos meus retificadores, eu faço uma pequena mudança na referência desse meu alfa. Porque se os senhores verem, quando eu estou considerando a minha tensão da fase, ela inicia aqui do zero. Só que no regime contínuo, no regime permanente, que eu já estou alternando entre fase A, B, C, depois A, B, C, aqui terminando aqui a fase C e iniciando a fase A. É quando eu estou nos 30 graus, se a minha função da tensão está iniciando no zero, é nos 30 graus que eu iniciaria a condução normalmente. Então, esse aqui é a nossa nova referência do meu alfa igual a zero. Para eu ter um certo controle
mais simétrico de quando que eu estou acionando esse meu tiristor, porque em situações normais, esse aqui seria o ponto inicial. A partir desse ponto, eu posso dar um gatilho nele, no meu tiristor, ele vai conduzir corrente. Se eu desse um gatilho antes, ele estaria aqui reversamente polarizado, ele não seria a maior tensão sendo entregue, então ele não entraria em condução. Por isso que esse aqui é o nosso novo zero. E o que pode acontecer? Essa minha forma de onda, ela pode, de acordo com o meu alfa, ela vai iniciar mais próxima do meu pico da minha tensão e terminar mais próximo do final dela. Meu alfa, aqui é o zero dele. Esse aqui é o zero dele. Se ele passar desse ponto aqui, ó, de π sobre 3, se ele passar de sobre 3 é 60 graus. Se ele passar aqui de 60 graus em relação ao zero, que dá um intervalo de 30 graus em relação a esse minha referência de zero, que é aqui. Se ele passar de 30 graus, reparem que a fase que existe antes, ela vai tocar o zero. Então, eu vou entrar no modo que eles chamam de descontínuo da tensão, que ela vai ser capaz de chegar ao zero, pode ser que ela até percorra um pouquinho, só aí que ela volta e continua. Então, eu vou perder esse formato ondulado afastado do meu zero, quando meu alfa for maior que 30 graus. Mas, se ele for menor do que 30 graus, ele vai descer, mas ele não vai chegar a tocar o zero. Pode ser até que ele toque instantaneamente e já suba. Eu não tenho descontinuidade nesse caso. Mas eu sempre vou ter valores, ó, quando meu alfa for menor do que 30, ele sempre vai ter valores diferentes de zero. Vamos ver aqui cada caso especificamente, que como o comportamento em si da tensão muda de acordo com o alfa, eu vou ter dois conjuntos de equacionamento para cada momento, para cada modo de operação desse meu retificador. E os senhores podem reparar, ó, igual o desenho mostra aqui, que cada um dos meus tiristores, lembrando que tem um por fase, cada um deles precisa de um acionamento independente. Eu vou manter essa minha defasagem, meu acionamento alfa, em relação a esse ponto inicial sempre. Ó. É esse ponto que ele iniciaria a minha condução. Ó. Então, desse ponto até aqui, até o início do meu gatilho, é a alfa. E também desse ponto de cruzamento até esse gatilho é a alfa. Isso para manter uma simetria entre as minhas fases. Então, esse meu gatilho ele é mantido, essa diferença em cada fase. Aqui eu só vou ter uma defasagem. Ó. Se eu considerar aqui o zero, esse aqui vai estar acontecendo em alfa mais 120 graus. Porque normalmente seria 120 graus desse ponto até esse ponto aqui. E já esse último alfa é um alfa mais 240 graus. Que é deste ponto até este ponto aqui, é 240 graus. Então, ó, como que está acontecendo aqui? Se a gente tem alfa igual a zero, naquele ponto de 30 graus aqui que eu tinha falado, ó, nesse ponto, considerem ele como nosso referencial zero no nosso alfa. Se eu faço meu gatilho para o meu tiristor 1 nesse ponto, ele vai conseguir percorrer toda essa minha parte positiva. Se aqui eu entrar contra o gatilho, ele passa, e aqui novamente, e assim sucessivamente. Esse é o caso da minha... seria o mesmo caso se eu tivesse utilizado um diodo. Agora, ó, se eu ainda estou dentro dessa janelinha aqui, ó, dessa janelinha aqui até 30 graus em relação a esse meu zero. Se eu der um gatilho nesse ponto, por exemplo, minha tensão 1, minha tensão da fase A, ela vai ser a mais pronunciada nesse momento. Então, esse meu tiristor ele vai conseguir conduzir, vai iniciar, ó, vai jogar essa minha tensão a partir desse ponto, que é o ponto que ele está, e vai seguindo.
Quando chegou aqui, seria o ponto que normalmente, ó, minha tensão 2, ela é a que vai ficar mais pronunciada. Ou seja, ó, se eu medir essa tensão daqui para cá, vai ser maior do que 0, porque essa minha tensão é maior. Então, ó, aqui já começa a existir uma diferença entre elas. Só que meu tiristor ele não começa a conduzir a não ser que eu lance um gatilho nele nesse ponto. Então, ó, ele vai esperar aqui essa mesma defasagem em relação ao inicial. Ó. Tem um alfa aqui, por exemplo, de 15 graus. Então, ele vai esperar esse gatilho acontecer de novo antes de permitir a troca dos meus tiristores. Então, até esse pontinho aqui, ele vai continuar entregando a minha tensão lá. Chegou nesse ponto, forneci o gatilho, então esse aqui vai começar a conduzir e vai polarizar reversamente esse meu primeiro. Então essa minha tensão agora ela vai pegar e vai voltar para a minha tensão 2. E quando chegar aqui, vai acontecer o mesmo problema, esperando um gatilho na minha tensão 3. E assim sucessivamente. Ó. Ele invade um pouquinho essa tensão que não é a maior no sistema naquele momento. Se eu ultrapassar esse limite de cruzamento aqui, esse limite que essa minha outra tensão cruza o 0. Se eu estou aqui acima de 40, eu vou pegar exatamente na metade da minha onda. Meu alfa aqui está valendo 60 graus. Nesse pontinho aqui ele está 60 graus. Vai dar no pico da minha onda. Porque, lembrando que, para aquela divisão que a gente fez, a gente sabe que desse ponto até esse ponto tem 120 graus. Então, que desse pontinho até o meio tem exatamente 60. O que acontece? Ó? Supondo que não tem nenhum conduzindo anteriormente. Ela está vindo aqui no 0, vindo aqui no 0. Aqui o meu tiristor 1 já está diretamente polarizado, mas não importa, eu não dei o meu gatilho. Tá. Aqui eu dei meu gatilho, ele sobe imediatamente para o meu pico e vai continuando. Vai continuando. Aqui tem a diferença, meu T2 vai começar a ser o diretamente polarizado, mas ele não vai permitir a passagem de corrente, porque ele não recebeu o gatilho. E a tensão vai continuando indo a 0, chegou a 0. Se ela chegou a 0, esse meu tiristor, quando minha corrente que está passando por ele zera, ele deixa de conduzir corrente. Então ele não vai entregar meu semiciclo negativo. Ele vai zerar até chegar ao meu novo pico, da minha nova tensão que está sendo a maior. E aí ele vai vir aqui para cima. Continua, volta ao 0, pega aqui meu pico novamente e continua. Então, ó, eu vou ter trechos zerados da minha tensão. E isso vai continuar indefinidamente. Então, ó, de acordo com o meu alfa, eu vou ter formas de onda bem diferentes. O alfa igual a 0, tem aqueles picos lá bem distantes do 0, que a gente já estudou no retificador trifásico de meia onda. Quando meu alfa for 30, é o limite entre a continuidade e a descontinuidade da minha tensão. Quanto mais para cá, mais vãos de 0 eu vou ter. E tem um aspecto interessante, ó, em relação a este ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó, a minha tensão 1 não é a mais pronunciada. A minha tensão na fase A, ela não está sendo a mais pronunciada. Mas, se eu fornecer meu gatilho aqui e nenhum dos meus outros tiristores estiverem conduzindo, ele vai conseguir aproveitar esse finalzinho da minha tensão. Que é o que acontece aqui. Ó. Quando meu alfa for maior do que 120 graus, ele vai pegar só esse restinho aqui de tensão, vai pegar uma tensãozinha menor, mas ele só vai ser possível se tiver bem sequenciado esse meu acionamento. Que eu não posso... Aqui o T2 não pode ter recebido nenhum tipo de gatilho, nem ter o gatilho compartilhado, porque senão, ó, se eles estão fazendo um único gatilho para os 3 ao mesmo tempo, ó, que daria certo se eles estivessem fora, porque sempre vai conduzir somente o que tiver mais positivo,
Nesse caso aqui não dá certo, ó, porque se esse gatilho aqui fosse universal, nesse instante entraria o 2, a minha tensão 2, e não o primeiro. Porque satisfaria a condição da tensão maior, seria o meu T2. Então, nesse caso aqui, para operar acima de 120 graus, esse acionamento tem que ser independente para cada um dos meus tiristores. E, finalizando aqui dessas nossas observações, ó, a gente pode ver que daqui, até o zero, eu tenho um espaço, ó, de 150 graus. Então, meu alfa ele só pode variar de 0 a 150 graus. Sendo que quando ele vale 30, eu tenho uma mudança de comportamento dessa minha tensão. E é justamente isso que a gente vai observar no nosso equacionamento. Ó. Quando o nosso alfa for de 0, de 0 a 30 graus, ele vai ser no forma contínua de condução da minha tensão. Ele vai ser desde esse formatinho todo bonitinho aqui em cima, até esse que imediatamente, que ele só toca o zero e já imediatamente volta até um valor alto de tensão. Como que a gente representa isso? A gente vai considerar, por exemplo, ó, só o nosso primeiro ciclo aqui. A gente pega esse primeiro ciclo desse de 30, peraí. Não, vai ser desse ponto aqui, ó, de alfa, até o ponto que ele para de conduzir. De alfa até alfa mais 120 graus. Porque se eu pegar desse pontinho aqui, ó, se eu considerar que essa minha senoide ela inicia no zero, de alfa até alfa mais 120, eu tenho simplesmente uma função senoide, um V de seno de ômega t. Esse é o valor que existe de alfa mais π sobre 6 até alfa mais 5π sobre 6. Só escrevendo esses pontos em relação ao radiano, em radianos. Mas por que aqui não está 30 graus? Por que aqui tem esse π sobre 6? Porque lembrando que nosso alfa, a gente deslocou ele para o nosso novo zero ser aqui. Mas se eu estou representando essa minha tensão vindo a partir do zero, esse aqui na verdade é meu zero. Então, se meu alfa vale zero, esse meu ponto, ó, na verdade ele é 30 graus mais alfa. Se meu alfa vale zero, eu vou coincidir com esse ponto. É só por ter uma mudança de referencial, eu vou ter esses limites aqui, ó. Que esse aqui é alfa mais 30 graus, e esse aqui é alfa mais 150 graus, que vai me dar esse outro último pontinho aqui. Esses então vão ser nossos limites para a integração. A nossa tensão média vai ser 1 sobre o período, nosso período continua sendo o mesmo intervalinho que tinha antes, são 3 pulsos ainda, então daqui até o início do meu próximo pulso, eu ainda estou dividindo o mesmo período, 120 graus. Ainda estou dividindo 360 graus em 3 pulsos, 120 graus. Esse é o nosso período, que expresso em radianos. Vou substituir esses meus limites de integração e meu período na minha equação. Apesar de eu ter um período um pouquinho mais chatinho de trabalhar e também limites de integração diferentes, a minha integração em si é a mesma. Eu vou ter esse meu V de pico sendo uma constante saindo, e meu seno vai virar um menos cosseno. Basta eu substituir esses meus limites e simplificando eles, eu chego nesse formato. 3 vezes raiz de 3V de pico dividido por 2π vezes o cosseno de alfa. É a mera simplificação aqui, por soma de cossenos. Simplificações de formas trigonométricas mesmo eu consigo resumir nesse valor. A minha tensão eficaz, eu vou ter os mesmos limites de integração, a mesma forma de onda. A única questão é que vai ser elevado ao quadrado. Vão ser algumas coisinhas um pouquinho mais complexas nos meus cálculos. Faço a substituição de seno ao quadrado por um menos cosseno de 2 ômega-t sobre 2. Isso aqui vai dar essa integração com esses limites.
em que eu, fazendo a substituição desses limites, eu consigo simplificar nesse formato, esse cosseno de 2α. E aqui, terminando de simplificar para ficar uma forma fora da raiz de 1 dentro, mais simplesinho de representar, fica um V eficaz ao V de pico sobre 2, raiz de 2 mais 3 raiz de 3 sobre 2π, cosseno de 2α. Essas aqui são as duas equações que vão resumir ele. Tem uma tabelinha no final que a gente é o comportamento contínuo dessa meia onda. Tem uma tabelinha no final que a gente resume tudo isso. Agora, os retificadores controlados já operando no regime descontínuo de condução. Ou seja, nesse limite aqui, ó, em que é meu alfa é 30 graus, em que ele vai só tocar o zero e voltar, até ele chegar no ponto limite aqui que ele chega a zero. Ó. Se ele ter o meu alfa igual a 150 graus, ele vai estar querendo acionar nesses pontinhos de intersecção, não vai ser possível. Agora, o que está acontecendo nessa minha forma de onda? Ela vai ter, essa aqui fica um pouco mais fácil da gente chegar, ela vai ter zeros bem expressivos na minha forma de onda. Então ela vai ter um certo regime que ela vai funcionar com V de pico seno de ômega-t, e um outro regime que ela vai ser somente zero, o regime complementar a esse. Esse aqui fica mais fácil da gente ver exatamente onde que ela vai começar onde que ela vai ter a minha função de seno. Se meu alfa é medido daqui para cá, esse aqui é meu alfa. Então, ó, complementando com esses 30 graus aqui do início, eu tenho que ela vai ter um valor de seno de alfa mais 30 graus até 180 graus, até o ponto que minha fase cruza o zero. Então ela vai ter esse valor de senoide de alfa mais π sobre 6 até π. E todo complementar a esse, até eu iniciar meu próximo gatilho, vai ser zero. Meu período continua sendo mesmo, eu tenho 3 pulsos, 120 graus. A diferença em relação aos equacionamentos que a gente fez na outra, ó, então simplesmente nos limites de integração. Porque onde ela não vai ser V de pico seno, ela vai ser um zero. Então eu não vou conseguir integrar um zero. Meu período se manteve o mesmo, então os resultados, as minhas contas feitas nas minhas integrações são bem semelhantes, mas se resumem nesses resultados. Foram as mesmas simplificações que foram feitas, só que eu consigo simplificar um pouco menos, porque eu não tenho aquela simetria entre onde começa e onde termina, eu tenho menos termos se anulando dentro das minhas simplificações. Eu fico aqui ó, com minha tensão média tendo esse formato, agora um cosseno de um alfa mais π sobre 6, que ele precisa ser pelo menos de 30 graus, e aqui no meu valor eficaz aparece um seno de 2α, um alfa aqui em radianos, semelhante ao que a gente viu no caso monofásico, que aparece esse alfa aqui na minha tensão eficaz. A tabelinha simplificando os meus resultados, resumindo eles, comparando. Detalhe aqui para minha tensão, minha corrente média, como eu estou numa carga resistiva, eu sempre vou ter esses valores sendo respeitados na divisão pela resistência direta da relação da tensão com a corrente. O valor da tensão média, esses aqui foram os valores que a gente calculou no retificador não controlado de meia onda, que a gente encontra esses valores para tensão média e tensão eficaz. Quando eu estou nesse regime aqui, ó, entre alfa entre 0 e 30, se eu substituir igual a zero, eu caio nessa equação aqui, quando meu alfa é igual a zero. E nessa último caso aqui, ele está na condição limite ó, de 30 graus. Quando eu substituo 30 graus, esses resultados também são iguais. Ela tem essa continuidade entre essas duas equações. Nesse aqui no caso do 0 graus, e esse aqui no 30 graus. E vamos pôr em prática esse nosso equacionamento. Nesse exemplo aqui, estou trazendo uma carga que ela tem características resistivas, está ligada nesse nosso retificador.
ela trabalha no regime de corrente contínua e ela aceita correntes no intervalo de regime de corrente contínua de 6 a 10 amperes. Eu estou ligando ela numa carga de uma fonte trifásica com tensão de fase de 220 volts, 60 Hz. O retificador utilizado é o de 3 pulsos, igual está sendo desenhado. Eu quero saber os limites dos ângulos de operação, de atuação dos meus tiristores, para eu poder funcionar elas desse formato. Eu poder ligar essa minha carga aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Exemplo 2. Deixa eu subir essa câmera um pouquinho. Exemplo 2. Agora, eu tenho a minha carga, minha resistênciazinha, de 20 ohms também. É 20 ohms mesmo, né? Então aqui é 20 ohms. Essa minha corrente que passa nele, a corrente aqui da carga, de CC. Ele me disse que ela tem um regime que ele tolera, que fica entre 10 e 6 amperes somente. Então, esse meu retificador que eu estou fazendo aqui, esse elemento retificador aqui, ele não pode deixar que essa corrente seja maior do que isso. Sabendo que aqui eu tenho uma fonte que ele me passou ela como aqui é trifásica, né? Que tem a minha V da fonte de fase vai ser igual a 220 volts. Não, ele é trifásico porque quando ele é de 3 pulsos, ele tem que ser trifásico mesmo. Ele pode ser de 3 ou de 6 pulsos. 6 pulsos a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o que muda é a quantidade de tiristores. Mas a ligação das fontes ainda é trifásica ligada em estrela, que o retorno é feito pelo nêutron. Então, se eu tenho essa minha tensão de fase, lembrando que ela é eficaz, igual a gente viu no outro, eu vou precisar da minha tensão de pico nela, que nossas equações foram feitas com base na minha tensão de pico. Vai ser raiz de 2 vezes 220 volts. Aqui ele me deu as minhas correntes de limite. Mas, como eu tenho a resistência, eu consigo passar isso aqui para minhas tensões de limite. Que ele é simplesmente, eu tenho R vezes I, vai me dar a minha tensão. Se aqui é 10 amperes, minha resistência é 20, isso aqui vai ser 200 volts. Meu limite superior, meu limite inferior, 120 volts. Então, agora a gente tem que fazer um teste. A gente sabe quanto que tem que dar o nosso mínimo da minha tensão contínua, minha tensão média. E eu tenho um valor da minha fonte que já foi dado, da minha tensão. Então, vamos aqui para o nosso limite inferior. Não, limite superior primeiro. Limite superior, que a minha tensão média entregue vai ser igual a 200 volts. Eu vou ter dois equacionamentos. Um para funcionamento entre 0 a 30 graus e o outro para de 30 a 150 graus. Como eu não tenho certeza de qual que eu estou operando, eu vou ter que testar essas minhas duas funções. O que eu posso dizer que eu sei? Essa minha tensão entregue ela vai ser máxima quando meu ângulo de chaveamento for 0 graus, em que ela vai ser igual ao caso não controlado. E quanto mais próximo de 150, menor ela fica. Então, no meu limite superior,
plausível que eu teste primeiro para o meu alfa menor ou igual a 30 graus. De 0 a 30 graus. Que nesse caso, ó, eu tenho, para essa condição, eu tenho que meu V médio, para a formulação que a gente encontrou, é V é 3 raiz de 3 sobre 2π cosseno de alfa. Meu V médio é 200. Então, eu tenho que meu cosseno de alfa vai ser igual, passo ali multiplicando, ó, 2π sobre 3 raiz de 3 vezes 200. Esse meu cosseno de alfa é igual, deixa eu ver aqui, minha colinha, 0,7773. Se eu tiro o arco cosseno desse valor, eu chego que meu alfa vale 38,98 graus. Mas esse meu equacionamento só é válido para o meu alfa abaixo de 30 graus. Se esse aqui ele não satisfez minha condição, então ó, ele está fora dos meus limites. Então eu não posso utilizar esse equacionamento. Meu alfa vai ser maior do que 30 graus. Então, agora, se eu considerar meu alfa entre 30 graus e 150, eu tenho, diga, isso, ó. Esse equacionamento, que é da condução contínua da tensão, da forma contínua da tensão, só é válido de 0 a 30. Quando no meu equacionamento ele me retornou um valor acima disso, eu sei que eu já estou fora do regime que aquilo ali vale. Então eu nem posso dizer que esse aqui é meu resultado. Esse aqui não é meu resultado, ele simplesmente me disse que eu não posso usar essa equação. Eu vou ter que agora aplicar a outra equação para encontrar o valor verdadeiro de alfa. Então, nessa equação eu tenho que meu V médio é igual a 3 V de π sobre 2π, V de pico. Inclusive eu esqueci aqui do V de pico, tá? Aqui eu vacilei. Aqui ainda teria dividido, ó, por raiz de 2 vezes 220. Fui colar aqui do que eu já tinha feito antes, esqueci de pôr o V de pico, desculpem aí. Então, ó, esse aqui fica 3. Não. O resultado aqui está correto, é que eu esqueci de pôr o V de pico na fórmula. Peraí que travou aqui, só um segundinho que eu tenho que reiniciar aqui. Isso aqui acontece de vez em quando, eu não sei por que esse aplicativo faz isso. Só um momento. Acho que agora ele volta, só ligar aqui o LEDzinho, que ele fica melhor. Então aqui, 3 vezes o meu V de pico, vezes 2 dividido por 2π, vezes 1 mais o cosseno de alfa mais π sobre 6. É um pouquinho mais de fórmulas, mas ainda dá para a gente simplificar de uma forma simples. Substituindo aqui o meu V médio, 200, 3 vezes minha tensão de fase. Peraí, eu me esqueci de alguma coisa? Não, tá certo. Raiz de 2 vezes 220 dividido por 2π vezes 1 mais cosseno de alfa mais π sobre 6. Já passando esses valores para cá, fazendo o acostumamento, ó, tem que 1 mais cosseno de alfa mais π sobre 6
é igual fica 1,3463. Então aqui cosseno de alfa mais π sobre 6, 0,3463. Fazendo o arco cosseno disso, eu já ir substituindo só esse aqui, lembrando que π sobre 6 é 30 graus, tenho que alfa mais 30 graus é igual a 69,74 graus. Passo subtraindo, meu primeiro alfa fica então 39,74 graus. Esse aqui fica meu limite superior para dar minha tensão. Agora, eu preciso passar para o meu limite inferior da minha tensão. Nesse caso aqui, minha tensão média vai ser igual a 120 volts. Nesse caso, a gente não precisa pensar, será que é maior do que 30? Será que é menor do que 30? A gente tem certeza que ela vai ser maior do que 30. Por quê? Quanto mais próximo de 150 graus, menor é o resultado da minha tensão, a tensão resultante. E se nesse alfa igual a 39,74 eu já estou conseguindo 200 volts, para eu conseguir 120 eu vou ter que aumentar ainda mais esse meu ângulo de chaveamento. Então, eu já posso aplicar naquela minha equaçãozinha, a mesma de antes, ó, médio 3 π de pico sobre 2π de 1 mais cosseno de alfa mais π sobre 6. Substituindo agora, fica bem semelhante nossos cálculos. De 2 vezes 220 sobre 2π mais cosseno de alfa mais π sobre 6. 6. Isso aqui a gente vai já pular algumas etapinhas aqui só para ficar registrado. Mas fica neste formato aqui. Fica realmente um valor negativo de K, 19,22. Lembrando que esse carinha é 30 graus. Tem que alfa mais 30 graus. Isso é igual a 101,08 graus. Então esse meu novo alfa, 71,08 graus. Então, pelos meus valores que eu encontrei, eu tenho que meu alfa, para alimentar essa minha... Opa, estou escrevendo fora da folha aqui. Para alimentar essa carga, ele vai ter que atuar nesses limites de chaveamento. Sendo que aqui eu vou ter meu 200 volts e aqui meus 120 volts. Nesse caso aqui 10 amperes, nesse 6 amperes. Então todo esse limite do meio, essa parte central de chaveamento, ele vai funcionar. Esse é outro formato da gente trabalhar com nossos retificadores. Bem, continuando, o caso de onda completa. No caso no nosso retificador de onda completa, ele agora, igual a gente viu no outro, ele não vai trabalhar mais entregando minha tensão de fase. Ele sempre vai comparar, vai jogar para mim aqui, ó, tensões de linha na minha carga. E quando eu substituir esses meus tiristores, todos os meus pares de tiristores
vão precisar receber gatilhos no mesmo instante para eles entrarem em operação. Como assim? Nesse tipo de retificador, a gente tem 6 pulsos. Para iniciar nossa análise, a gente sempre começa pela fase AB. Fica mais simples da gente fazer, fazendo essa fase nossa AB, passando pelo zero. Fazendo essas comparações, essas adequações, a gente tem que, quando o nosso ângulo está em 60 graus, a minha tensão de linha AB, ela se torna a mais positiva. Então, todo esse intervalo aqui, ó, ela tem 360 graus. Ela se inicia quando, do ponto de vista dessa minha tensão, considerando ela no zero, ela se inicia nos 60 graus e termina aqui no 420 graus. Como que vai funcionar o meu alfa? Ele vai existir, ele pode ser feito para cada par. Não, ele é feito individualmente para cada um dos meus tiristores. Ele vai iniciar com o meu AB aqui, sendo esse meu zero. Ele vai iniciar nos 60 graus sendo o meu zero. E depois, para cada outros, ele vai ter a mesma defasagem em relação a esses pontos de cruzamento, que seriam das minhas mudanças de tensões de linha no funcionamento normal. Nesse pequeno trecho aqui, ó, quem vai estar conduzindo? Ó, meu tiristor 1 e meu tiristor 5. Porque ele vai estar entregando a minha tensão AB na minha carga. No próximo momento, ele entrega a tensão AC. Então, deixa de ser o meu tiristor 5 e entra meu tiristor 6. Então, ó, eu posso ver que eu preciso de gatilhos independentes do meu tiristor 1, do meu tiristor 5 e do meu tiristor 6. Porque se eu acionar só o 1 e o 5 ao mesmo tempo, depois eu não vou conseguir acionar o 6. Eles precisam, cada um ele vai precisar de um controle independente. Os meus tiristores de cima, eu olho do ponto de vista da minha fase, ó, das minhas fases, essa linha tracejadinha menor aqui do meio. Quando a minha fase A se torna mais positiva, nesse ponto aqui, ó, essa aqui é a minha fase. Deixa eu só pintar aqui cada uma das fases para a gente acompanhar melhor elas. Essa aqui é a minha fase A, nesse sentido aqui, vermelho. A fase B, verde, que é essa daqui. Por último, a fase C, que é essa daqui. Quando a minha fase A se torna a mais positiva das fases, ó, nesse ponto aqui, pegar o preto. Nesse ponto aqui é o meu ponto de início que meu tiristor 1 poderia começar a conduzir. A partir dele aqui eu tenho meu acionamento desse da minha fase. Se eu ativar ele antes disso, esse meu tiristor não vai permitir passagem, porque vai ter alguma outra fase impedindo ele de entrar. Quando, acompanhando aqui, ó, a minha fase A, quando ela se torna mais negativa, ou seja, a partir desse ponto aqui. A partir desse ponto, o meu tiristor 4 vai aceitar um gatilho para ele permitir a condução. O meu tiristor 2 é quando a minha fase
minha fase 2, é a verde aqui, quando a minha fase 2 se tornar mais positiva, ou seja, a partir desse ponto aqui, é onde ele vai começar a permitir gatilho. Então, cada um tem um início de gatilho diferente. E é necessário isso também porque eu preciso comparar tensões diferentes jogando aqui na minha carga. Primeiro AB, depois AC, BC, BA, CA, CB e aí retorna. Cada uma dessas, ela funciona por um período de 60 graus. É o comum delas. Só que esse meu tiristor, de acordo com quando que ele fizer esse meu disparo, ele vai conseguir pronunciar mais ou menos as tensões. Da mesma forma que foi no caso do meia onda, tem casos de combinação que ele vai chegar a encostar no zero e outros casos que ele não vai chegar, que ele vai fazer uma condução mais contínua. Como que funciona? Aqui, ó. Eu sempre tenho essas defasagens, ó. Os tiristores de cima, o 1, 2 e o 3, eles vão estar defasados entre si de 120 graus, para manter a minha adequação. E os de baixo também, ó, o 6, o 4 e o 5, eles estão 120 graus entre eles e a 90 graus em relação aos de cima, para ter entre o semiciclo positivo e o semiciclo negativo da minha onda. Isso para 90 graus não, 180 graus. Esse meu alfa, se ele for zero, ele vai iniciar exatamente nesse ponto em que ela vai pegar os máximos dela, vai ser a minha melhor retificação. Até o ponto que ele tem uma defasagem de 60 graus, ou seja, ao invés dele pegar o início desse meu pontinho máximo, quando ele pega em 60 graus, ele pega no pico menor. E vai conseguir manter essa condução ainda por outros 60 graus, antes do meu próximo ativar, antes de ter essa mudança entre os meus conjuntos de tiristores que estão operando. De 0 a 60, essa minha tensão ela não vai chegar a zero, ela vai tocar no zero, no caso 60, e vai voltar para valores positivos. De 60 até 120 graus, que com 120 graus desse ponto aqui, ó, esse ponto aqui ele está a 60 graus desse início, certo? Até chegar nesse ponto aqui de 180 graus, que ele tentaria jogar a minha tensão AB já quando ela estava zero, eu tenho aqui, ó, 120 graus para complementar isso. Então, meu alfa ele vai variar de 0 a 120 graus. Metade disso, de 0 a 60, de forma contínua o meu sinal. De 60 para 90, ela vai ser de 60 a 120, aliás, eu continuo mais um pouquinho, até 120, ela vai ser descontínua. No 0 é o valor máximo, no 120, minhas tensões oferecidas são 0. Aqui a partir de 90 graus, eu tenho aquele mesmo detalhe que se eu não tiver um sequenciamento muito certinho, ele não vai conseguir entrar em funcionamento. Nesse caso aqui, eu preciso do acionamento simultâneo de cada uma das conduções. Ó. T1 com T5, T1 com T6, T2 com T6, eu preciso mudar meu chaveamento, porque não seria mais a tensão mais expressiva. Ele tentaria jogar outra tensão no lugar. Então é um caso um pouquinho mais, que eu tenho que até mudar o esquema do meu acionamento. Da mesma forma que a gente fez para meia onda. A gente define aqui um formato para nossa equação. Com o nosso primeiro, no caso dele, de forma de condução contínua, 0 a 60 graus. Eu vou ter aqui os limites, ó, desse ponto aqui. Desse aqui fica mais fácil. Ó. Esse aqui é o nosso primeiro sinal, esse aqui. Ele vai existir, ó, de alfa
mais 60 graus desse meu início até eu iniciar meu próximo pulso. Quando que é esse meu próximo pulso? Eu vou percorrer mais outros 60 graus. Isso porque eu tenho 6 pulsos. 360 graus dividido por 6, eu tenho 60 graus cada pulso. Por isso que eu vou iniciar aqui, percorro 60 graus. Então, ó, se eu estou considerando essa minha tensão de linha passando no zero, ela vai ser raiz de 3 vezes um V de pico de fase, isso aqui é de fase, bem escrito, mas de fase. Ele vai existir de um alfa mais π sobre 3, alfa mais 60 graus, até um alfa mais 120 graus, 60 mais 60. E meu período vai ser 60 graus. Vou ter a mesma dificuldade que foi na outra. A única questão que diferencia realmente são os meus limites de integração, a equacionamento é o mesmo. Eu consigo resumir num valor para minha tensão média e da mesma forma para minha tensão eficaz. O equacionamento é o mesmo que a gente usou na outra, a única coisa que muda mesmo são os limites. E quando eu olho do ponto de vista da condição descontínua, eu vou ter de um alfa mais 60, de um alfa mais 60 graus até... Opa, não, esse aqui não é o primeiro. O primeiro é esse último menorzinho aqui da frente. Esse aqui é meu primeiro. De um alfa mais 60 graus até 180, ele tem um valor. No complemento a isso, é zero. Nosso período continua o mesmo. Nosso limite de integração agora é de alfa mais π sobre 3 a π. Eu chego em outros resumos de equação. A eficaz um pouquinho mais complicada. Da mesma forma que a gente fez para o outro, a gente tem essa tabela resumindo os comportamentos. Mas aqui é interessante a gente lembrar algo que a gente viu para o retificador trifásico de onda completa. Essa relação entre a corrente no meu diodo e a corrente na carga. Isso aqui é válido no retificador não controlado e para todos eles. A corrente no meu diodo, a média dela, a corrente contínua dentro dela, ela é 1/3 da entregue para a carga. Porque cada diodo conduz por 1/3 do tempo total. E na minha corrente eficaz, essa relação fica raiz de 3. A minha corrente média na fonte é zero, porque ela, da mesma forma que a gente viu para aquela onda completa lá no início do monofásico, ela tem o mesmo princípio. Eu tenho uma partinha de cima e uma de baixo, que elas se anulam na minha corrente, desse formato aqui, né? Elas se anulam do ponto de vista médio, é zero. Mas em relação à fonte, em relação ao valor eficaz, esses dois ladinhos são aproveitados, eles representam 2/3 do total, fica essa relação de raiz de 2 sobre 3. Nas aulas sobre retificador trifásico, a gente entrou um pouquinho mais de detalhe no equacionamento entre os diodos, como é que chegou nisso. Mas é válido aqui também. A única diferença é que ao invés de ser corrente no diodo, é a corrente no tiristor. Um último exemplo aqui para a gente encerrar nossa aula. Agora a gente está aplicando um retificador trifásico controlado, que é esse que a gente utilizou aqui, que é o de onda completa. A gente tem uma tensão alta aqui, uma tensão de 4.160 volts de linha aplicada. Novamente, ó, a gente tem um trifásico ligado em estrela. Nosso resistor agora é de 120 ohms e eu quero que essa corrente média oferecida seja de 25 amperes. Quero saber qual que vai ser meu ângulo de atraso necessário para isso. Então vamos lá. Tivemos um probleminha de novo. Pronto. Aqui.
esse nosso terceiro exemplo. O que nos foi dado? A gente foi dado uma tensão de linha eficaz, é claro. Diz que ela tem um valor de 4.160 volts. Ele me deu que a minha corrente média fornecida à carga é no máximo de 25 amperes e uma resistência de 120 ohms. Nosso V de pico na fase, porque nossos equacionamentos estão do ponto de vista dele. Aqui eu tenho uma tensão de linha. A tensão de linha, ela é no carga ligada em estrela. Eu tenho aqui, ó, a V de linha é raiz de 3 V de fase. Então, quando eu passo ela para fase, eu tenho que dividir ela por raiz de 3. Mas ela continua sendo uma senoide. Eu passar de um valor eficaz para um valor de pico, multiplico por raiz de 2. Então, esse aqui é a nossa V de pico na fase que está sendo oferecida. Como eu tenho essa minha tensão média, minha corrente média e minha resistência, eu sei que a minha tensão média que eu posso entregar vai ser 120 vezes 25, ela vai ser no máximo de 3.000 volts. Agora, a gente vai entrar naquele mesmo problema, que foi no caso da meia onda. A gente tem duas possibilidades. O nosso alfa, ele pode ser menor que 60 graus, ou pode estar entre 60 e 120 graus, por causa dos nossos dois equacionamentos possíveis. Vamos supor que, primeiro vamos começar pelo nosso equacionamento mais simples, que é o do menor que 160 graus. A gente tem aqui o nosso V médio, para esse caso. Lembrando que eu estou tirando dessa tabelinha resumida aqui, é essa equação aqui que a gente vai utilizar. Ele é 3 raiz de 3 vezes V de pico sobre π cosseno de alfa. Substituindo os valores que eu tenho. 3.000 volts, 3 raiz de 3 sobre π. Quem que é meu V de pico? Raiz de 2 vezes 4.160 sobre raiz de 3 cosseno de alfa. Esses raiz de 3 aqui podem ser simplificados. Eu tenho meu cosseno de alfa. Ele vai ser igual a 0,5340. Tirando o arco cosseno disso, eu tenho meu alfa igual a 57,72 graus, que satisfez a minha condição já direta. Ele é menor que 160, então essa aqui já é a nossa resposta. Ele estava ainda na condução contínua da tensão, mais simplesinho que o outro. Uma coisa só aqui que ficou faltando de falar nesse equacionamento, que ele tem o mesmo princípio que no outro, que essas equações, elas se tocam, nesse caso aqui, no zero, e essas aqui nos 60 graus. Elas têm esses limites idênticos. Bem, era essa nossa aula para hoje. É só uma questão, principalmente da questão de aplicações, desses elementos que a gente viu hoje, o mais com aplicações maiores mesmo é realmente o trifásico. Aqui está com um errinho, aqui é trifásico, tá? O trifásico de onda completa. Ele é muito utilizado na questão de transmissões por corrente contínua, e alguns arranjos utilizando mais elementos dele, com ele atuando, revertendo também a tensão, que é a parte de inversor que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas ele é o principal sendo utilizado até nessas transmissões em corrente contínua, em altas tensões.
E tem um questionário lá de 5 exercícios que eu coloquei para fazer ser o primeiro lá da nossa lista. E são 5 exercícios que tem questões. Se alguém já fez ou fazer aqui imediatamente quando você acabar, deve estar sem gabarito ainda, mas eu já escaneei aqui os gabaritos e já vou passar para lá. Beleza? Tranquilo. Então era isso por hoje, pessoal. Com um pouquinho, muita coisa de uma vez, ou até que deu para acompanhar. Fica um pouquinho mais fácil quando a gente aplica na hora, né? Eu vou, inclusive esses exercícios eu vou escanear e colocar a resolução também, o PDF deles lá no Avatar, junto com essa aula. Tá. Então, obrigado pela atenção de todos. Amanhã, eu só estou confirmando ainda com o professor Rosenberg, mas amanhã é certeza a gente não tem aula síncrona na parte de transmissão. Mas eu quero postar alguns vídeos para a gente poder dar continuidade na matéria. Eu toco eles brevemente na outra semana, mas eu quero já lançar alguns vídeos. Mas eu aviso direitinho. É que eu fiquei de ter uma resposta do professor Rosenberg ainda. Boa.